Olá, boa noite para você. O Jornal da Record começa com os números mais recentes do temporal que atinge a Baixada Santista. 25 pessoas morreram e 24 continuam desaparecidas. No Guarujá, o município mais atingido pelas tempestades, o trabalho do Corpo de Bombeiros entra em uma fase decisiva na esperança de ainda encontrar sobreviventes. A cada corpo encontrado, o desespero dos parentes. A luta é contra o tempo. É cada vez menor a chance de localizar pessoas com vida. Pela manhã, um sinal de alerta retirou das áreas de busca por alguns minutos bombeiros e voluntários. Pedras enormes dificultam o trabalho, que é feito em grande parte com as mãos, sem o uso de equipamentos. Eles fazem as escavações manuais para não ter alteração, e mesmo porque nesse espaço a gente não conseguiria ter máquinas. Então, exatamente para que a gente possa retirar as vítimas dali e principalmente não mexer numa possível célula de sobrevivência. Linda espera notícias de 4 parentes. Como a casa dela era de laje, que tenha a laje, algum móvel aparado à laje e que tenha formado um bolsão de ar e que eles ainda estejam com vida. O Morro da Barreira, no Guarujá, é o local mais afetado pelo temporal. O resgate é tão difícil e demorado. A comunidade está perplexa. Quase todo mundo aqui tem um parente ou amigo atingido. Só quem passou sabe. Eu perdi minha sobrinha, estou indo pro enterro agora do meu irmão. Sem palavra. A gente está sem chão, sem rumo. Veja agora outras notícias do temporal. Bombeiros e voluntários passam o dia inteiro na lama em busca de sobreviventes. O Brasil confirma o 3º caso de coronavírus e investiga um 4º paciente. Joe Biden surge como eventual adversário de Donald Trump. Na série especial, veja por que os adolescentes estão perdendo a memória cada vez mais cedo. Oferecimento Bradesco, experimente o futuro. E nós seguimos com as informações da Baixada Santista. Centenas de pessoas passaram um dia tentando tirar com baldes e panelas a enorme quantidade de terra que desceram das encostas. Eles reforçam a equipe de resgate com equipamentos improvisados e muita vontade de ajudar. Descalços, de bermuda, no meio da lama, eles fazem força. O esforço é para tirar uma árvore que caiu sobre as casas soterradas no desmoronamento. Nesse outro ponto, eles se juntam aos bombeiros para tirar uma pedra que atrapalha o trabalho de resgate. Já está aqui, né, brincando no morro. Não. Uns dentro dessa lama aí, outros já mortos. Muita gente veio de longe só para oferecer ajuda. As pessoas precisam um do outro e temos que mostrar que somos irmãos. Somos todos fortes, né? A Defesa Civil calcula que cerca de 400 pessoas estão desabrigadas na Baixada Santista, a maioria em Guarujá e em Santos. O Rafael não pode mais entrar na casa onde viveu com a mulher e os filhos nos últimos 2 anos. Ela foi condenada depois do deslizamento no Morro São Bento, em Santos. O mais difícil foi retirar o pai dele. Eu gritei, o pai... Ô pai, como tu tá, pai? Não, filho, eu estou bem, só caiu um negócio aqui em cima de mim, vem me tirar rápido, vem me tirar rápido. Em um imóvel vizinho, estavam 5 pessoas que foram soterradas. 3 crianças, a mãe e o namorado. Por causa do risco de novos desmoronamentos, os bombeiros pediram à Defesa Civil que retirasse as famílias em vários imóveis aqui no entorno da área. E não só de casas como aquela ali, ó, que está quase totalmente destruída, mas também de construções onde ainda não há sinais de danos. Como a gente vai ver, os imóveis estão lá na parte mais alta. Ali ainda vai ser feita uma nova avaliação para saber se as famílias vão poder retornar ou se vai ser preciso fazer a demolição dos imóveis. E agora nós vamos ao vivo para o Guarujá com a repórter Fernanda Burger, que atualiza as informações para a gente. Olá, Fernanda, boa noite para você. As buscas seguem agora à noite? Sim, as buscas continuam mesmo de noite,
com iluminação improvisada. Diferente de ontem, quando chovia muito, hoje fez sol, o que deixou o terreno mais seco e facilita os trabalhos de voluntários e bombeiros. Nós podemos ver que aqui, por exemplo, eles utilizam a iluminação do farol de um carro para conseguir enxergar melhor esse ponto onde há informações que tem pessoas soterradas. Ainda tem dezenas de voluntários aqui no Morro da Barreira, que foi o local mais atingido pelo deslizamento. Só neste ponto ainda existem 12 pessoas desaparecidas. Em todo o litoral paulista foram confirmadas 24 mortes, 19 só em Guarujá. E aqui, neste bairro, 14 pessoas, 14 corpos foram encontrados, 5 só hoje. Portanto, como ainda há 12 pessoas para serem encontradas, os trabalhos continuam durante a noite. Que imagem é essa e quanta gente trabalhando. Agora nós vamos atualizar as áreas com risco de deslizamento. Na Baixada Santista, 9 cidades, 5 delas estão em estado de atenção e 4 em estado de alerta. As 4 em estado de alerta são essas, ó: Peruíbe, São Vicente, Santos e Guarujá. Tragédia provocada pela chuva no Rio e também no litoral de São Paulo. E os heróis anônimos que desta vez também se tornaram vítimas da lama. A favor do tempo. As famosas que decidiram envelhecer naturalmente, sem plástica. E tem estreia. O Domingo Espetacular vai ser invadido por personagens que vão te fazer rir muito. Tem Carioca no domingo. É no Domingo Espetacular, depois da estreia do The Four. As cidades de Itaguaí e Seropédica, na região metropolitana do Rio de Janeiro, estão em estado de calamidade pública por conta das fortes chuvas. Em meio ao caos, um morador de Nova Iguaçu decidiu retirar as geladeiras da lama e consertar. Nos 3 bairros mais castigados de Itaguaí, cerca de 120 famílias não têm onde morar. A situação é a mesma em Seropédica, na Baixada Fluminense. A cheia do Rio Guandu põe em risco a população. Moradores que perderam tudo fazem fila para receber cestas básicas. O meu fogão está em cima da pia, está tudo embolado, tudo enrolado e não tem como fazer comida. Em casa cheia d'água. De acordo com o último balanço divulgado pela Defesa Civil, as chuvas que começaram no sábado já deixaram mais de 6 mil pessoas desalojadas ou desabrigadas. Só na capital fluminense, 132 imóveis foram interditados. Nosso assunto agora é o coronavírus. Foi confirmado o 3º caso da doença aqui no Brasil. O paciente também é de São Paulo e ainda um 4º caso suspeito na capital paulista. E nós vamos agora ao vivo conversar com o repórter Lúcio Sturmo, que tem mais informações. Lúcio, boa noite para você. Esse 3º caso confirmado hoje é de um colombiano de 46 anos. Ele mora em São Paulo e estava de férias na Europa, passou pela Alemanha, pela Áustria, pela Espanha e pela Itália. Ele desembarcou no domingo, se sentiu mal, o primeiro teste deu positivo no hospital particular e a contraprova foi confirmada aqui no Instituto Adolfo Lutz. O Ministério da Saúde disse que já identificou o voo em que ele veio para o Brasil e está monitorando também os passageiros que estavam sentados à frente, ao lado e atrás desse paciente. O Ministério da Saúde reafirma que os 3 casos confirmados até agora não têm relação entre si, eles contraíram a doença no exterior e o coronavírus não está circulando no território nacional, portanto não há motivo para pânico. Há um 4º caso que deve ser confirmado amanhã aqui no Instituto Adolfo Lutz também, é de uma adolescente de 13 anos, ela é moradora de São Paulo, o primeiro teste no hospital particular deu positivo e agora vai ser confirmado aqui amanhã. Ela passou por Portugal e também pela Itália. Obrigado, Lúcio. Além dos 3 casos confirmados, hoje são 531 suspeitos do coronavírus. 315 já foram descartados. A família da paciente de 13 anos continuará sendo monitorada. Nós vamos agora ao vivo para Brasília com a repórter Cristina Lemos. Cristina, boa noite para você. Boa noite a todos. Lembrando que este caso da garotinha aí de São Paulo, de 13 anos, está aguardando a contraprova, isto é,
pode ser o 4º caso confirmado de coronavírus, aguardando-se apenas uma formalidade. Tanto é assim que o Ministério da Saúde já adotou um procedimento. Todos aqueles que tiveram contato direto com essa garotinha, familiares e outras pessoas, passarão pelo procedimento padrão de acompanhamento de saúde por agentes de segurança. O ministro define este caso como um ponto fora da curva, um achado da saúde pública, porque não se deve testar pacientes que não apresentam sintomas, febre, tosse, coriza, e esta orientação permanece. Hoje são 31 os países da lista de alerta. Quem chegar destes países e não apresenta sintomas não deve fazer os testes para o coronavírus. Apenas deve acompanhar o desenvolvimento de sua saúde, a apresentação de sintomas por pelo menos 14 dias e aí sim, apresentando sintomas, submeter-se a informar as autoridades de saúde. De Brasília, Cristina.